Oi meninas, tudo bem com vocês? Mais uma semana, mais um programa e hoje o assunto é muito importante, eu diria sério. O assunto é incontinência urinária. Não saia daí porque eu volto já já. Roda a introdução. Voltamos. Meninas, eu disse para vocês que o assunto hoje é incontinência urinária. Interessante. Todo mundo acha que incontinência urinária é só a mulher, né? Tudo bem que uma entre 4 mulheres tem problema de incontinência. Não só urinária, mas às vezes solta um punzinho fora de hora, às vezes, né, tem alguma coisinha assim que dá uns problemas, mas isso não ocorre só com mulheres, isso ocorre com homens também e hoje em dia com jovens também. E eu vou falar o porquê já já sobre isso. Mas me diz uma coisa, vocês sabem que a incontinência urinária, além de tudo, né, independe de classe social e de situação econômica, tá? Mas o que é incontinência? Vocês sabem o que significa incontinência? Incontinência nada mais é do que a incapacidade de reter, de conter, de segurar alguma coisa. Incontinência urinária, então, significa o quê? Não conseguir segurar o xixi. Então, o que acontece? Você, por algum motivo, qualquer que seja, você escapa o xixi. Existem 3 tipos, tá? 3 tipos de incontinência. Sabe aquela que quando você vai dar um espirro, você, opa, aconteceu algo estranho? Ou quando você vai tossir e molha a calcinha? Ou até quando você vai descer assim, vai pegar alguma coisa, vai fazer força para pegar algo no chão, ou agacha, né? E solta aquele punzinho sem graça que às vezes aparece em hora que não deve. Então, isso daí é incontinência por esforço, né? É chamado de incontinência por esforço. Agora, existe também aquela incontinência de urgência. Incontinência de urgência nada mais é que você tá de repente, né, assim, nossa, deu aquela vontade louca de fazer xixi, só que não dá tempo de você ir no banheiro. Você acaba fazendo xixi, é como a bexiga de repente ela dá uma contraída e você tem que fazer xixi onde você está. Isso é incontinência de urgência. Mas tem uma outra que se chama mista. Essa mista imagina as duas juntas, né? Você vai fazer força, você faz xixi. Você, de repente, a bexiga dá uma contraída, você faz xixi e não consegue segurar. Isso daí também é um problema sério e é chamado de incontinência mista. Mas tem uma outra que causa mais em homens, né? Que tem problemas de próstata, que é incontinência por transbordamento. Acontece também em mulher, que tem flacidez na região pélvica, mas acontece mais em homem. Agora, me diz uma coisa, vocês sabem o que causa incontinência urinária? Quais os motivos que causam incontinência urinária? Não, tem uma lista aqui de coisas que eu vou falar para vocês, tá? A incontinência urinária ocorre por comprometimento da musculatura do esfíncter, porque na região na uretra, né, e no ânus nós temos o esfíncter. Eu vou falar um pouquinho sobre isso quando eu for falar sobre o assoalho pélvico. Infecção urinária e vaginais, efeitos colaterais de medicamento, tumores malignos e benignos, gravidez e parto, também vou falar um pouco sobre isso quando eu for falar sobre o assoalho pélvico. Obesidade, constipação intestinal, gente, quem tem problema de intestino preso precisa tomar muito cuidado, viu? Eu vou explicar também já já. Fraqueza de alguns músculos ou até mesmo fadiga muscular, obstrução da uretra pelo
aumento da próstata, doenças que afetam os nervos e músculos e alguns tipos de cirurgias ginecológicas também podem causar problemas de incontinência urinária. Existem idades, vocês falaram, eu falei no começo, né? Mas existe idade, se você prestar atenção nessa lista toda que eu falei, existe idade mesmo para ter problema de incontinência urinária? Não existe. Por quê? Porque qualquer um, se você não fortalece, se você não tem um períneo, né? Se você não tem um assoalho pélvico legal, qualquer pessoa pode ter problema de incontinência urinária, incontinência fecal também e incontinência de pum também, tá? Lembrando que é tudo na mesma região lá, tá certo? Agora, você sabe qual é a estrutura responsável para todos esses transtornos ocorrerem? Qual é a parte responsável para que isso não aconteça? Existe, né, hoje em dia é chamado de cintura pélvica e assoalho pélvico. Se você prestar atenção, muita gente fala, você precisa fazer exercício para assoalho pélvico. Esse exercício é para assoalho pélvico. Esse exercício você precisa fortalecer o assoalho pélvico por causa que ele ajuda para diminuir a incontinência urinária. Assoalho pélvico, o que é o assoalho pélvico? O assoalho pélvico, sabe onde fica, né? O orifício da vagina, da uretra, do ânus. Ele tem uma camada interna que existem vários músculos e ligamentos. E ele serve como ele segura os órgãos, eu diria, né? Para que não caiam. Ele sustenta toda aquela, é como se fosse alguma bacia, alguma coisa assim. E ele segura os órgãos. Que órgãos? A bexiga, ele segura o intestino, ele segura o útero, ele segura uma parte, a uretra, toda essa parte da baixa pelve, né? Ele segura tudo isso daí. Agora imagina, músculo todos nós temos, né? Imagina um bíceps, se você não cuida, o que acontece? Fica flácido. Qualquer músculo que se você não cuida, fica flácido. Isso também acontece com os músculos do assoalho pélvico. Agora, né? Existem vários motivos que fazem um assoalho pélvico ficar flácido, fraco. Um deles, eu vou falar, hoje em dia, o maior problema, a mulherada hoje em dia adora malhar, né? Fazer abdominal, elas fazem assim, agachamento de uma forma fantástica. Só que elas acabam usando um peso um pouquinho maior do que elas conseguem segurar. Daí o que acontece? Elas vão se levantar ou elas vão fazer abdominal, elas esquecem que a força é no abdômen e elas acabam ajudando a fazer essa força de levantamento com o assoalho pélvico. Isso não é legal, gente. Por isso que precisa de um preparador físico, por isso que precisa de pessoas especializadas, para que elas possam estar atentas justamente a isso. Você usar o músculo certo para fazer o movimento certo, porque usar músculo errado para fazer exercício de compensação, você fadiga o músculo e com a fadiga muscular ocorre uma flacidez muscular, tá certo? Então precisa tomar muito cuidado com isso. Agora, né, uma sobrecarga do assoalho pélvico, o que pode sobrecarregar o assoalho pélvico? Uma das coisas que sobrecarrega muito o assoalho pélvico é a gravidez. Porque além de você estar, né, com todos os seus órgãos, a gravidade já empurra para baixo os órgãos. Então, ele segura tudo isso. Quando você está grávida, além do bebê, você tem o líquido amniótico, né? Tem a bolsa, tem um monte de coisa que prejudica. Então, se você não tiver com o assoalho pélvico fortalecido,
a tendência é ele ficar cada vez mais flácido e causar o quê? Incontinência urinária. Quando a pessoa tem problema de intestino preso e ela defeca, é difícil ela fazer cocô, né? É difícil para ela defecar, ela faz muita força quando vai no banheiro, isso daí também começa a provocar o quê? O assoalho pélvico. Então, ele acaba fadigando e também tendo problema de flacidez. A obesidade também ajuda a aumentar a flacidez no assoalho pélvico. Mulheres com doenças respiratórias crônicas, quando vocês fumam muito, o que acontece? A probabilidade de você ter uma DPOC, que é uma doença crônica do pulmão, o que acontece? Tosse muito, tossir demais provoca muito. Não sei se vocês já prestaram atenção. Começa a prestar atenção quando vocês tossem, quando vocês espirram. A força que você faz na musculatura do assoalho pélvico é uma pressão muito grande. Se você tem incontinência, se você tem o assoalho pélvico flácido mesmo, né? Fraco, você solta xixi, você solta pum, e se tiver com diarreia vai soltar também o que não deve, entendeu? Mas isso acontece por quê? Por causa da força que você faz quando você vai tossir. Então precisa tomar muito cuidado com essas pessoas fumantes. Não posso falar muito sobre isso, mas seria interessante tomar um pouco de cuidado, tá certo? Outra coisa também, quando as mulheres sofrem por cirurgias ginecológicas, principalmente quando o parto, ele tem dificuldade, a mulher tem dificuldade no parto normal e tem que ou usar o fórceps, ou ter aquela, eu não sei o nome disso daí, é aqueles picotes que fazem na vagina para que facilitar a saída do bebê, né? Então, isso daí seria um ginecologista, eu não sei mesmo. Mas isso daí também prejudica, porque tudo que é cortado, por mais que você recupere, não é a mesma coisa, né? Então, isso tudo causa problemas de flacidez, pode dar problemas sérios. Agora, você sabe qual a diferença do assoalho pélvico do homem e da mulher? Não. Por que o homem exercita mais a musculatura do assoalho pélvico do que a mulher? Também não? Boa pergunta, né? Mas isso eu só vou falar no próximo bloco. Aguarde aí. Um minutinho, eu volto já. Voltamos! Eu deixei duas perguntas no ar no bloco anterior, né? Qual a diferença do assoalho pélvico do homem e da mulher? E por que o homem exercita mais a musculatura do assoalho pélvico do que a mulher? Bom, vamos à primeira pergunta. Qual a diferença do assoalho pélvico do homem e da mulher? A princípio, nenhum. A musculatura é igual, existem um monte de músculo, né? Existem ligamentos, mas o homem ele tem 2 orifícios, a uretra e o ânus. E a mulher tem 3. E um deles sai bebê, né? Então o que acontece? O espaço, imagina uma blusa com 2 furos e uma blusa com 3 furos. Qual fura mais rápido, né? Qual estraga mais rápido? A que tem 2 ou que tem 3 furos? Claro, a gente costuma costurar, mas e se você não pode costurar? Não é verdade? Então, a mulher ela já tem essa diferença, né? A musculatura já é mais flácida por causa de toda a sustentação. Tem 3 buracos ao invés de 2. Vocês sabem, né? A mulher tem 3 buracos, tá? Não é 2 não, é 3.
É a uretra, a vagina e o ânus, tá? A única que sai xixi pelo mesmo lugar que sai o esperma é o homem, tá bom? Tá legal? Então tá. Agora, qual a diferença? Eu já falei. Porque o homem exercita mais a musculatura do assoalho pélvico da mulher. Nossa, isso daí eu não sabia, eu achei interessante. Vou tentar explicar de uma forma técnica, né? Mas é assim, ó. O homem, ele tem a contração pélvica quando é para manter a ereção, né? O homem, quando ele está em ereção, ele faz alguns movimentos com a musculatura para que ele mantenha a ereção por mais tempo. Isso é involuntário, isso não é tão voluntário. É claro que às vezes ele faz uma pose, faz umas coisas assim para que a coisa movimente, mas não é só isso. É instintivamente isso daí. Consequentemente, o assoalho pélvico do homem acaba sendo fortalecido com essa contração muscular. Porque se vocês perceberem, existem dois tipos de exercício na musculatura, por contração e por extensão, né? Então, a mulher, ela não foi treinada para isso. A mulher, ela precisa aprender a contrair a musculatura do assoalho pélvico. A mulher, ela é mais assim, ela é mais solta nessa parte. O homem já aprende a contrair desde novo. A mulher não. A mulher, ela não aprende a contrair. Ela precisa aprender a usar essa musculatura. Isso daí eu vou dizer mais um pouquinho para frente que existem técnicas para isso. Então, imagina só. Já existe essa dificuldade da mulher, né? Por isso que é muito mais a mulher ter problema de incontinência urinária ou não. Agora, se a gente sabe que o assoalho pélvico é formado por músculo, nós sabemos que para você fortalecer músculo, como o músculo do coração, o músculo da perna, o músculo do abdômen, você precisa fortalecer esse músculo, certo? Como fazer? A mulher, ela depois de uma certa idade, ela já tem um problema sério por causa na menopausa, principalmente por causa do estrogênio e da testosterona. Porque todo mundo acha que só o estrogênio, mas a mulher também tem testosterona. E essa pouca quantidade de testosterona ajuda na tonificação muscular. Então tá, se você sabe que as pessoas precisam para tonificar a musculatura, fazer exercício, consequentemente, nós também temos que fazer exercícios e existem exercícios específicos para tonificar o assoalho pélvico, tá? De que forma? Existem técnicas como os exercícios de Kegel, que são técnicas específicas que os fisioterapeutas, como eu, eles aplicam nos pacientes e ensinam, porque esse exercício de Kegel você pode fazer em qualquer lugar, tá? É uma vantagem, você está lavando louça, você está lavando roupa, você pode fazer contração muscular do assoalho pélvico que ninguém nem vai saber o que você está fazendo, tá certo? A única coisa que dá para perceber que você está fazendo uma contração na musculatura é o bonitinho quando tem a penetração. Sabe aquela contração muscular? Então, esse daí é um dos exercícios, tá certo? Existem também eletroterapias, tá? Então, na eletroterapia, o que acontece? Existem aparelhos próprios que é introduzido dentro da vagina e é feita uma eletroestimulação, que nem a corrente russa que você coloca para estimular os músculos da perna, do abdômen. Existe também para fazer essa estimulação. Mas como que a gente mede isso para saber se a contração, né? Porque dá para você medir a tonicidade do músculo. E para você, existe o biofeedback. Esse biofeedback, ele faz o quê? Ele quantabiliza. É contabiliza que fala? Ele
Ele dá para você quantificar o quanto está ou não tonificado o músculo, certo? Existem também medicamentos que auxiliam nesse tipo de trabalho. Existe também intervenções cirúrgicas que muitas vezes, se há um prolapso vaginal, né, na vagina do útero ou bexiga, isso daí o que acontece? Tem que ser feito o quê? O levantamento, que falam que é cirurgia de períneo, certo? Mas, como que você sabe, né, que você está com flacidez? É simples. Todas aquelas coisas que eu falei no começo, se você tiver dificuldade para segurar o xixi, se você tiver algum problema, procura um especialista. Não é normal acontecer de vazar xixi. Mulheres com mais de 50, 60 anos, se vocês acham que isso é normal, não é normal, tá? Normal é você estar sequinha. Quando você não está sequinha, você precisa procurar um ginecologista, homens precisam procurar um urologista, porque precisa de cuidados. Isso não é saúde, isso é doença, tá? E outra coisa, uma pessoa que sofre de incontinência urinária, ela não atinge só a parte física, ela também atinge a parte psicológica. Porque uma pessoa que tem um problema de incontinência urinária, geralmente ela vai pegar, ela vai sair. Como que ela vai sair? Ela precisa colocar um absorvente sempre, fica um cheiro desagradável, né? Porque você fica muito tempo em algum lugar, começa a ter o odor desagradável. Então o que acontece? A pessoa para, ela começa a deixar de sair, ela começa a deixar de ter vida social. Por quê? Por causa desse tipo de problema. Outra coisa também que acontece, prejudica na parte sexual tanto do homem quanto da mulher, prejudica em todas as áreas, né? Não é só a parte física. Então, pessoal, meninas de plantão, homens de plantão, surgiu algum problema desse tipo, vá atrás. Não fique fazendo pinguinho de xixi, molhando cueca e calcinha, que isso não é legal. Vá atrás, existem fisioterapeutas, existem exercícios, existem profissionais especializados nesse assunto, tá? Meninas que costumam pegar mais peso, cuidado com peso excessivo, por causa que se você não tá com um assoalho pélvico fortalecido, uma coisa que eu esqueci de falar que é muito legal, existe um músculo do abdômen, né, que tem o reto do abdômen, tem o oblíquo e tem o transverso. Os músculos transversos do abdômen também ajudam no fortalecimento do assoalho pélvico, tá? Só um lembretezinho que eu esqueci de falar. Outra coisa então, não adianta, né? Você vai no profissional, claro, você vai no fisioterapeuta, você fica quanto tempo com o fisioterapeuta? 1 hora por dia, ou às vezes 2 ou 3 vezes na semana. Daí o fisioterapeuta pede, faz assim, todo dia em casa, você faz assim uma sessão de 3 e 10, né, de contrações musculares, ou faz tal exercício e não faz. Daí fala que o profissional não é bom, isso não é legal, tá? Quando o profissional pede para você fazer os exercícios, procure fazer corretamente, que isso dá resultado. E dá resultado muito satisfatório, tá? E muitas pessoas, o ginecologista, antes de fazer cirurgia, ele entra com a fisioterapia e dá resultado. Outra coisa também que precisa prestar muita atenção, uma coisa que eu tinha esquecido de falar que é importante. Você sabe que algumas coisas que a gente faz, elas agravam, né, a incontinência urinária. Tipo, insuficiência cardíaca, você sabia?
Então, a insuficiência cardíaca pode aumentar a incontinência urinária, diabetes, doenças pulmonares, como eu já disse antigamente, distúrbios neurológicos, acidente vascular encefálico, né? Antigamente chamado de AVC, hoje é chamado de AVE, demência, esclerose múltipla, distúrbios cognitivos, distúrbios do sono, como a apneia, também pode causar incontinência urinária. Então, presta atenção, gente, é muito importante. Não pode ficar sem cuidados. Uma coisa interessante que eu vou falar no próximo programa é sobre o pompoarismo. E no pompoarismo é trabalhado justamente essa musculatura. Tem um porquê que eu vou explicar tudo nesse programa, mas também ele ajuda muito no assoalho pélvico. E para terminar, porque eu já estou terminando por hoje, né, por essa semana, na nossa sociedade prevalece o fato cultural de que é normal perder urina, principalmente na velhice. Mas perder urina nunca é normal, é anormal. Perder urina é uma doença que deve ser tratada. Então, gente, presta atenção, tanto homens quanto mulheres, exame de próstata, olha lá, não pode deixar homens, mulheres, cuidado, vão fazer os seus exames, façam um exercício, certo? Procure um ginecologista, homens, procurem um urologista. Então esse é o recado que eu tenho para deixar para vocês hoje, tá certo? Essa semana o assunto é legal, passem, repassem, porque é saúde, saúde nunca é demais. Então eu deixo aqui o meu recado para vocês e um beijo grande no coração, muito obrigada, até a semana que vem.